com a discussão hoje falando sobre a terceirização. No bloco anterior, o senhor estava dando o exemplo lá da empresa que acabou quebrando por causa dos excessos de indenizações de pedidos na justiça, ela não teve como pagar, e aí como é que a terceirização poderia ter mudado essa realidade? Assim, vamos só para a gente ficar nos fatos, né? Veja bem, ela não quebrou por causa das indenizações. Ela, na verdade, fez um investimento com uma tecnologia de ponta e não teve tempo suficiente para fazer com que isso começasse a... Bom, agora, a terceirização, nesse caso, na verdade, não se aplica. Certo? Não se aplica diretamente. Mas, por hipótese, né? Vamos supor que a empresa contratasse especialistas no seu processo tecnológico para fazer com que ele andasse mais rápido. Tá? Essa contratação de uma outra empresa, de uma empresa nascida dentro de uma universidade, ela não pode ser considerada como negativa. Pelo contrário, ela é aquilo que a empresa está precisando, a conversão de conhecimento em valor de mercado. Ou seja, porque se a gente não viabilizar mais inovação, alcançar, por exemplo, a situação de que todas as patentes que você tem aqui na UFPB, na Inova, o UFPB é a agência de inovação do UFPB. A gente tem patentes maravilhosas aí, mas a gente precisa que isso chegue no mercado, porque isso se converta em renda, emprego. Então, nós estamos vivendo uma situação trágica de ter quantos milhões de desempregados hoje? Você acredita que a terceirização vai dar outro ritmo Sem dúvida, a gente precisa, na verdade, gerar emprego, criar emprego, vocês concordam? Concordo, mas nessa situação, ela não é uma terceirização, é uma consultoria. Porque você está terceirizando, quando a gente faz a terceirização, a gente pega uma atividade que não é fim, que é auxiliar, e entrega. Agora, se eu contrato uma consultoria, um pessoal, para vir me ensinar a trabalhar, a dar aquele apoio tecnológico ao meu trabalho, isso não é caracterizado como uma... Isso é uma consultoria, estou contratando uma pessoa para me orientar aqui a fazer. Mas por hipótese, alguém envolvido com essa prestação de serviço poderia apresentar uma reclamação trabalhista se colocando na posição de terceirizado. Sim. E pretendendo reconhecer, por exemplo, algum direito naquela empresa para a qual estava sendo prestado o serviço. Fernanda, quando ele falou aqui em indústria das indenizações, você meio que torceu o nariz, assim. O que é que essa questão das indenizações, elas são devidas ou não? Olha, essa questão das indenizações, assim, nós pleiteamos indenizações acerca de quê? Jornada absurdamente exaustiva. O que acontece? É característica em situações de terceirização? Jornada bastante características. Ocorrer essa jornada exaustiva, trabalho em domingos e feriados e tudo mais. O que acontece? Há indenizações no sentido de o dano moral, né, que afetou o trabalhador por esses acontecimentos, né, além de alguns haver distrato por parte dos superiores hierárquicos, isso aí vai de caso a caso. Mas o que acontece, o terceirizado é tratado de forma diferente dentro de uma empresa? Sim. O empregado, ele também já é tratado de forma diferente por questão salarial, até porque se ele fosse funcionário diretamente da empresa tomadora, ele ia fazer parte do sindicato que é ligado àquela empresa. Então, ele já tem geralmente um piso salarial, já tem outros direitos que são previstos. Então, assim, eu poderia dizer para você, Rafael, um conceito que a ministra ela falou no julgamento. Ela diz o quê? Sim, é aconselhado a terceirização da atividade meio, até porque é um processo especializado para dar maior produtividade às empresas. Mas a partir do momento que você terceiriza a atividade fim, é como se você tivesse uma empresa que não tivesse empregados. Todos os empregados seriam terceirizados. Então, ela é uma empresa sem empregados. Entendo. Então, a partir disso aí, outro ponto, não é que sempre a empresa tomadora vai ser responsável. A súmula, ela tem um inciso que o quê? Se a atividade não for fim, mas a empresa não exerceu a obrigação dela de quê?
de fiscalizar a empresa terceirizada, no sentido de se ela está cumprindo ou não as obrigações. Porque a partir do momento, se uma empresa não está cumprindo com as obrigações, a tomadora certamente deveria romper o contrato, né? Então, assim, na justiça, a empresa tomadora, que é a que contrata, ela pode comprovar que ela fiscalizou isso aí, e se ela realmente comprovar, normalmente é retirada dela a responsabilidade, que nesse caso seria subsidiária. Então existe também a questão cultural em torno do terceirizado, né? Que ele deveria ser tratado como um outro trabalhador qualquer. A gestão organizacional da empresa é muito afetada nessa relação, porque eu não gostei hierarquicamente, quando você chega, eu não gostei da atitude desse colaborador. Eu chamo, converso com ele, não é assim, levo uma advertência, ajeita, tal. Troca, terceirizado troca. Liga, não quero mais fulano e tal, a partir de amanhã não quero mais aqui. A rotatividade é uma rotatividade muito grande. Se você pegar a volta, que eu pego o dado de diese, a rotatividade é maior. Outras, muitas das vezes você tem que sair do seu local de trabalho, voltar para a sede da empresa, no horário aí, o que acontece? No momento que ele sai do local onde está trabalhando, vai para a sede da empresa, ele também está no horário de trabalho. E aí você aumenta também essa carga horária de trabalho, expondo o colaborador. Entendeu? Edmundo, essas questões que a gente coloca, é uma questão cultural mesmo, que também precisa ser afinada nessas questões. Olha, na verdade, eu acho que assim, esses são casos e a gente não pode generalizar essas situações. Tá? Quer dizer, da mesma forma que alguém pode, assim, é lógico que não é produtivo, inclusive, acho que a gente tem que olhar, na verdade, por esse ângulo, tá? Nós estamos num declínio da produtividade na indústria que hoje já chega em cerca de 16%. Então é o seguinte, nós estamos vivendo uma situação de ociosidade do parque industrial, de forma geral, no país. Né? Da forma como está, ela não está mais funcionando. Não, nós estamos vivendo uma situação de ter cada vez empresas menos competitivas frente a, vamos dizer assim, deixando a desejar. Então, como eu falei, veja bem, é inevitável que muitas empresas reconheceram, vamos dizer, que muitas empresas fecharam as portas e passaram simplesmente a vender o mesmo produto que ela fabricava, agora vindo, por exemplo, importado da China. Então, nós temos que nos situar, na verdade, assim, no contexto que nós estamos no mundo. Certo? A gente não pode se considerar Esse processo de terceirização já acontece em outros países. Sem dúvida, a gente não pode se considerar uma ilha. Nós temos que reconhecer que em alguns países extremamente desenvolvidos você não tem essa quantidade de feriados, você não tem essa quantidade, vamos dizer assim, essa superproteção, entendeu? E vamos dizer assim, é preciso que o trabalhador participe da atividade. O trabalhador compreenda o que está acontecendo. O que está acontecendo no segmento da indústria que eu trabalho? Como é que estão as vendas? Como é que está o parque quantos veículos estão parados lá fora no pátio, entendeu? Sem ninguém comprar, sem ninguém poder comprar. Tá? Então é o seguinte, a gente viveu um momento em que a linha branca, os automóveis e muitos outros produtos de consumo estavam sendo incentivados. Isso gerou um incentivo ao endividamento. As pessoas se endividaram muito em cima do crédito consignado e tudo mais. A indústria vendeu nesse período, mas o nosso produto, na verdade, veja bem, a gente tem que reconhecer que hoje as pessoas já não têm mais a mesma capacidade de compra. Sim, tá? E o país está endividado, as pessoas, o consumidor está endividado. Então é o seguinte, é preciso ser realista agora. Se a gente quiser ter mais emprego, é preciso ser realista. Por isso, nós defendemos, na verdade, a defesa do acordo de negociação patrões e empregados, que seja preservada isso. Esse é o fator principal. A gente vai ter que dar mais um intervalo agora, mas aí daqui a pouco eu vou querer ouvir mais sobre essas questões da terceirização. Fique com a gente, aqui tem discussão.